Fala pessoal, fala você que está nos assistindo aqui no vídeo deste sábado 22 de março aqui no canal do Ricardinho Martins. Eu sou Vinícius Figo e olha, vamos repercutir bastante as notícias do Peixe de ontem, dia 21 e lógico, de hoje o Santos que já está se reapresentando, né? Já se reapresentou na última sexta-feira para o início da preparação para o jogo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, no dia 30 às 6h30 da tarde, o Santos que estreia contra a equipe do Vasco lá em São Januário. Esse vai ser um assunto do vídeo de hoje. Como foi a reapresentação? E o Neymar? Você vai conferir isso no vídeo de hoje. Vamos falar também de saídas. Tem jogador saindo do Santos Futebol Clube, jogador de seleção, ó. Tá indo lá pro América Mineiro por empréstimo. A gente vai falar bastante sobre essa questão, mas antes eu peço para você que está nos assistindo que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo santista ou com alguém que torce de outro time, mas quer saber das notícias do Peixe. É importante aqui pro canal que você faça essas coisas e eu sempre falo, viu pessoal? Por mais que não seja uma live ao vivo, né, que por ser live, lógico, já é ao vivo, mas por não ter essa interação tão grande do chat durante o vídeo, eu peço que você deixe seu comentário, porque é muito importante para você que está assistindo e para a gente que está fazendo o vídeo, deixar seu comentário, dê sua opinião. Concorda com o que eu falei? Discorda do que eu falei? Isso é muito importante para a gente ter um feedback do que você está achando aqui do canal do Ricardinho Martins. Mas vamos começar. Chega de cerimônias. Vamos falar deste Santos Futebol Clube. Santos esse que se reapresentou ontem no período da manhã, teve presenças importantíssimas no treino de ontem. E lógico que eu falo dele, Neymar Júnior. Neymar que atendeu pela primeira vez desde que voltou os fãs ali na porta do CT, né? A gente viu em imagens do De Olho no Peixe o Neymar atendendo fãs, não atendeu a imprensa, mas tirou foto com os torcedores, assinou as camisas, né? Deu autógrafos. A gente sabe que o Neymar é o grande ídolo dessa geração santista. E aí ele parou, falou com o pessoal, mas antes ele treinou no CT Pelé. E olha, o pessoal tá otimista lá dentro, hein? Neymar Júnior chegou muito bem na questão física no CT Pelé ontem na reapresentação, participou da transição, que é quando o jogador ele sai da academia, né, porque ele estava fazendo fortalecimento muscular. Vocês viram que a caneta quase foi agora, né, mas ele estava fazendo fortalecimento muscular, e aí foi para o campo, começou as atividades no campo, começou a fazer aqueles exercícios físicos dentro de campo, já treinou com a bola, e existe um otimismo muito grande no Santos Futebol Clube para que o Neymar esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a partida do próximo dia 30 contra o Vasco. Depois que ele sai, né, depois que acaba o amistoso contra o Coritiba, ele é questionado sobre isso, ele fala que estará em condições de jogar contra o Vasco. E as impressões que tem nesses primeiros momentos do Neymar, voltando ao CT Pelé, voltando à rotina de treino no Santos Futebol Clube, isso deve acontecer mesmo. Talvez não para os 90 minutos, mas o Neymar já surpreende bastante a sua parte física. É muito importante esse retorno do Neymar, que deve estar à disposição, como eu disse, entre os relacionados para o jogo contra o Vasco na estreia do Brasileirão. E lógico, deve ter seus minutinhos na partida em São Januário. Mas o Neymar não foi o único, lógico que tem a maior atenção da torcida santista, mas não foi o único que se reapresentou, não. Tanto o Guilherme, quanto o Escobar, quanto o João Schmidt, até nas imagens que a Santos TV acabou publicando, né, do famoso De Olho no Treino, a gente conseguiu ver que esses três jogadores citados agora já estão em condições de treinar normalmente com a equipe. Eles foram preservados do amistoso contra o Coritiba por conta da questão de estarem esgotados, né? O jogo poderia causar uma lesão um pouco mais grave em cada um. Eles foram preservados da partida, acabaram voltando, se reapresentando com a equipe e já treinam normalmente. Os únicos desfalques, se a gente pode chamar assim, que o Santos teve na reapresentação de ontem, né, foram de Soteldo e Rincon. Os jogadores que defendem a seleção venezuelana jogou ontem, perdeu para a equipe do Equador até. O Soteldo e Rincon, jogando pela Venezuela, estão com a seleção na data FIFA e só devem se reapresentar na quarta-feira e treinar com o grupo só na quinta. Então o Santos que tem o seu time completo, com exceção a esses dois jogadores venezuelanos que estão defendendo a seleção. Mas uma reapresentação que empolgou bastante. Os jogadores que a gente tinha dúvida se poderiam estar à disposição ou não do técnico Pedro Caixinha para o jogo contra o Vasco, as sensações são boas. Os quatro citados, Neymar,
Guilherme, Escobar e Schmidt devem estar na partida contra o Coritiba, contra o Vasco, e estando em condições, devem ser titulares do jogo. Isso a gente sabe que o Caixinha ainda vai destrinchar ali, né? Ainda vai montar esse time titular ao longo da semana, mas é uma reapresentação com reforços do Santos Futebol Clube. Bom, mas a gente já falou da reapresentação um pouco, o Santos que treina, né, nesse final de semana, treina sábado, treina domingo. A gente sabe que o Santos começa, né, agora esse intensivão para o jogo contra o Vasco. São 9 dias de jogo, né? Foram 9 dias desde a apresentação no dia 21, ontem, treinou hoje, treina amanhã, treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado deve treinar antes da viagem para o Rio de Janeiro, viaja para o Rio, no domingo joga contra o Vasco. A gente sabe que o Santos segue nessa preparação um pouco mais agora forte, né? Depois de 4 dias de folga. Mas antes de continuar falando do Santos, temos que falar aqui dos nossos apoiadores, porque eles que fazem também, eles são muito importantes aqui pro canal, eles que fazem a coisa acontecer. E eu começo falando do Centro Automotivo Baobá. O Centro Automotivo Baobá que atende todas as seguradoras de veículos. Repito, todas as seguradoras de veículos o Centro Automotivo Baobá atende. Lá você vai encontrar o melhor atendimento. Eles vão conseguir identificar o problema do seu automóvel, eles vão conseguir sempre te oferecer o melhor equipamento, com a melhor mão de obra, os melhores preços, tudo você encontra no Centro Automotivo Baobá. Fala, Figo, mas como eu chego lá? Eu te falo. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, em Santos. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, em Santos. Você encontra o Centro Automotivo Baobá. Esse eu levo meu carro lá. Ó, Centro Baobá, esse eu levo meu carro lá. É verdade. E também no final do vídeo você vai ver o novo hit, eu vou chamar assim, a nova canção de Luquinha Blue, ele que faz as músicas do Santos Futebol Clube. No final desse vídeo vai ter mais um sucesso do Luquinha Blue para você curtir. Mas bom, vamos voltar a falar desse Santos e com foco no Neymar, né? Porque o Neymar, como eu já disse um pouco nessa primeira parte do vídeo, mas a gente volta a dizer, se reapresentou muito bem. Porém, ainda tem algumas questões que envolvem o Neymar. O Neymar ele fez um treino de transição com bola, mas sem contato com o grupo. Figo, o que isso quer dizer? Enquanto o grupo participava de uma atividade, o Neymar treinava separado. Isso pode ser importante na hora de definir os titulares para o jogo contra o Vasco. A gente sabe, ainda tem mais de uma semana para o confronto, mas a preparação já começou. Tem que ver como o Neymar vai responder nesses treinos. O Neymar que voltou bem, como mencionado, mas a tendência é ele evoluir. Vamos ver como o Neymar treina, né? Quando a gente fala vamos ver, é com base em apuração e com base nas próprias imagens que o Santos posta nas redes sociais. Então a gente vai ver como foi o treino de hoje, como vai ser o treino de amanhã, no domingo, segunda, terça e assim por diante, para começar a ter uma ideia do que o técnico Pedro Caixinha pode ter de melhor contra a equipe do Vasco. E aí, uma ressalva para esse comentário. Pedro Caixinha tem o elenco todo, com exceção a Soteldo e Rincon, à sua disposição. Então ele tem os reforços que tanto pediu, né? Seja para o ataque, seja para o meio campo, para os lados do campo. Ele tem tempo para trabalhar esses jogadores. A gente espera um Santos contra o Vasco com mais a cara do técnico Pedro Caixinha, mantendo aquela intensidade que ele tanto diz que queria pregar no Santos. Isso é muito importante para a sequência da temporada. É um jogo extremamente importante para o Santos, essa partida contra o Vasco, porque vai fazer a torcida ver se valeu a pena esse tempo entre eliminação do Paulistão e estreia do Brasileiro, se o Santos soube aproveitar bem, ou se vão começar as críticas aos tempos de folga, né, aos 4 dias de folga. Então, essa semana, além de ser importante para os jogadores que se reapresentam, é muito importante para uma crítica com um pouco mais de fundamento em cima do trabalho do Pedro Caixinha. Como eu tenho defendido na live, acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida ao Pedro Caixinha por conta de algumas questões do início da temporada. Agora, pensando nessa intertemporada que ele teve, esse pouco mais de 15 dias que ele teve para trabalhar, a gente espera um Santos que volte jogando bem como já jogou com ele essa temporada, mas apresentando algo a mais. Alguma jogada ensaiada, por exemplo, ou alguma formação diferente, variações táticas. Isso vai ser muito importante a gente ver nessa partida contra o Vasco, que é aquilo. Jogar em São Januário é sempre difícil. Jogar contra o Vasco fora de casa nunca é fácil, mas pelo momento das equipes, pelo que o Vasco já apresentou de futebol e pelo que o Santos já apresentou de futebol nessa temporada, o Santos chega com totais condições de sair com os 3 pontos. Agora, resta saber se o trabalho desenvolvido pelo Pedro Caixinha nessas semanas
vai ser o suficiente para voltar do Rio de Janeiro com os 3 pontos. Mas isso e muito mais sobre esse pré-jogo entre Santos e Vasco a gente vai falando ao longo da semana. As impressões que a gente teve dessa reapresentação e do treino de hoje já levam isso. A gente já começa a projetar o que pode ser esse duelo contra a equipe do Vasco. Mas bom, antes de terminarmos o vídeo, para não dizer que não falei das flores, como diz a música, Santos tem jogador emprestado. Miguelito, ele mesmo, Miguel Terceiros, emprestado até o final da temporada pelo Santos junto ao América Mineiro, o jogador que já tinha o interesse do Coelho antes da data FIFA. O negócio acabou sendo anunciado ontem no período da tarde, no final da tarde da sexta-feira, dia 21, o América anunciou oficialmente a chegada do Miguelito. O Santos não se pronunciou sobre a saída do jogador, mas o Miguelito, quando voltar da seleção boliviana, já vai direto para Belo Horizonte, onde jogará esse ano a Série B com a equipe do América Mineiro. Uma decisão que eu acho muito sábia do Santos. O Santos usa muito bem o empréstimo para o Miguelito. O Miguelito é um cara que talvez não dê o retorno dentro de campo que muitos esperavam, mas por uma possível venda, e usando o exemplo até do Lucas Barbosa. Lucas Barbosa era um cara que a torcida não queria mais ver no Santos. Foi emprestado, se valorizou e o Santos ganhou uma grana em cima. Então acredito que o Santos possa fazer o mesmo com o Miguelito. Miguelito que é emprestado até o final da temporada, sem passe de compra, né? Sem valor de compra estipulado. Se eu não me engano é isso. Sem o valor de compra estipulado na negociação do Miguelito entre Santos e América Mineiro. Mas pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Na segunda-feira estaremos de volta com muito mais para falar do Santos Futebol Clube. Teremos a tradicional live às 9h30 da manhã. Teremos também o vídeo à tarde. Você que gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comente. E você que acabou discordando em algum momento, quer fazer algum comentário construtivo para o canal, ou até mesmo algo que não gostou mesmo, algo negativo, pontue para a gente nos comentários também, é muito importante. A gente ultrapassou 63 mil inscritos. Gente, vocês são demais! 63 mil inscritos. A gente agora vai rumo aos 64, 65 e quem sabe chegar aos 70 mil inscritos o mais rápido possível. E para isso, compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar mais gente. A plataforma do YouTube vai entender que o conteúdo está sendo bem feito e que o público está gostando. Então vai acabar oferecendo para mais gente. Do mais, é isso mesmo. Eu sou o Vinícius Figo, o vídeo fica por aqui e o meu muito obrigado. Tchau! Moleque! Tem brincadeira de moleque nessa vila de meninos, mas na hora de jogar todo mundo leva a sério. Antes com Pelé, agora com Neymar, ousadia e alegria, isso não pode faltar. Seja no Sapão, qualquer outro lugar, Santos topa tudo, queremos comemorar. Santos, my love, forever you'll be my love. Santos, my love. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar.